Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Hoje é dia 1º de outubro de 2024, agora são aproximadamente 10h05 da manhã. Recém abriu a nossa bolsa, talvez a gente dê uma olhada como que ela está se comportando no dia de hoje, mas o fato é que nós estamos diante do primeiro aporte para a Auren, que não foi feito hoje, foi feito no dia de ontem. Depois eu vou explicar alguns detalhes sobre isso, mas também é importante que nós falemos que hoje inicia o 10º mês do ano, faltando apenas 3 meses para fechar o ano. Depois nós vamos olhar como nós estamos em relação às nossas metas e se elas são factíveis até o final de 2024. E vamos começar por aqui. Note que essa aqui é uma imagem do dia de ontem, 30 de nove de 2024, nós lançamos uma ordem para compra de 500 ações da Auren a R$ 10,45. Essa ordem ela foi executada às 10h34, quase 10h35 da manhã. Na realidade, o que aconteceu é que era para ter sido menos ações aqui na quantidade, mas acabamos digitando de forma equivocada 500 ações. E é curioso porque mais ou menos logo em seguida que a ação ou que a ordem entrou, simplesmente deu uma pane generalizada, tanto no home broker como em outros aplicativos com os quais eu trabalho, e simplesmente só voltou depois do meio-dia, mais ou menos meia hora. Então veja que haviam se passado 2 horas, então a ordem acabou sendo executada. Eu na verdade gostaria de ter comprado menos, mas enfim, 500 ações também é interessante, uma vez que a Auren hoje ela é parte da carteira do canal como uma ação de oportunidade. E como primeira medida nós registramos a nossa compra para a Auren, onde nessa compra fica mais ou menos o que estava naquela linha da ordem executada, né? Compramos a R$ 10,45 e saímos de 7.100 ações para 7.600 ações. Nós olhamos sempre do ponto de vista do preço quando nós estamos nessa fase aqui do registro. Então veja que a média dos dividendos, e aqui quando a gente fala em média dos dividendos, é importante que a gente tenha que a Auren ela é uma junção, né, da Votorantim Energia com a CESP. Então a gente teve que fazer uma composição dos balanços para chegar pelo menos neste valor aqui. Possibilidade de pagamento de proventos. Veja que nos restantes dos anos 2019 e 2020 não temos nada registrado, simplesmente porque não nos permitiram. Então a gente tem uma média aqui que nós estabelecemos de dividendo por ação, R$ 1,28. É uma média muito teórica, né? Já que no ano de 2023 pagou R$ 3, mas foi por registros de valores que entraram não recorrentes, que foi pagos pelo governo. Mas depois eu vou dar todo um conjunto de explicações, onde a gente tem que um pouco relativizar as questões por trás da Auren. Mas lá fez com que a média fosse, então, para R$ 1,28. Quando nós dividimos esse R$ 1,28 por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber pelo valor que pagamos pela ação, nos dá essa média aqui, ó, de R$ 21,39, que é muito alto para a Auren. Se nós pegarmos este ano que foi em 2021, que foi pago 75 centavos na nossa projeção, nós teríamos um preço teto aqui de R$ 12,50. E a gente fez um crescimento médio composto aqui na variação dos proventos pagos em R$ 9,31. Então nós vamos ficar com aquele que é mais factível dos preços tetos quando olhamos para o passado, que é de R$ 12,50, que nós vamos deixar registrado aqui embaixo. Mas assim como nós olhamos o passado, um passado até difícil de enxergar, né, justamente por conta que se juntaram 2 empresas, Auren e Votorantim Energia, Auren, CESP e Votorantim Energia, também para projetar principalmente o ano de 2024 fica difícil, porque agora nós temos uma combinação de negócios. E nós já mostramos como é que nós fizemos essa combinação, que vem da AS Brasil e da Auren, porque isso vai gerar uma expectativa sobre a empresa no fechamento de 2024. Então nós estamos trabalhando aqui com valores muito teóricos, como por exemplo, este lucro líquido aqui de 1 bilhão e 400 mil. O que acontece é que quando nós olhamos aqui para o passado da combinação de negócios agora da Auren com a Votorantim Energia, da Auren não, da CESP com a Votorantim Energia,
Inclusive o prejuízo registrado no passado, se você for olhar aqui embaixo, ó, a média de lucro líquido é de 1.284 bilhões. Então a gente está trabalhando com valores muito teóricos mesmo nesta hora. Mas o importante é que lá no final da combinação a gente tem uma expectativa aqui, ó, de um patrimônio líquido de 13 bilhões e 649 milhões. Nós já explicamos como é que nós chegamos nesse valor. Se dividirmos isso pelo que vai representar o número de ações lá no final, 1 bilhão 45 milhões de ações, nós teríamos um valor patrimonial por ação em R$ 13,05. Nós compramos a ação a R$ 10,45, então compramos a 80% do valor patrimonial por ação, que nos dá o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 0,8. Quando esse valor está abaixo de 1, tem dois indicativos. O primeiro é que a ação realmente pode estar barata e o segundo é que o risco é muito baixo, já que compramos abaixo do valor patrimonial. Também, até o presente momento, a Auren pagou 40 centavos de proventos e a AS Brasil 14 centavos, o que dá 55 centavos no total. Então nós estamos com uma projeção aqui, ó, de 66, quase 67 centavos até o fechamento do ano. Talvez não aconteça, até porque a Auren, nesse momento, ela tem esse negócio para encerrar, que acontece agora no mês de outubro, que está começando hoje, como nós já dissemos, e também ela acabou lançando debentures, ou seja, está fazendo um empréstimo, está aumentando a sua dívida, pode até reduzir o patrimônio líquido. Nós vamos ter que esperar os resultados, principalmente no fechamento do exercício, mais até do que os trimestrais, para ter uma ideia mais consistente. De qualquer forma, estamos jogando aqui bem abaixo, né, em termos de payout de 50%. Se confirmado esse valor, veja que o preço teto ficaria aqui, ó, em R$ 11,15. Na média, se nós considerarmos aqui o 71, que é o mais baixo de todos que nós vimos até agora dos proventos pagos, um preço teto de R$ 11,83. Pagando o que nós estamos imaginando, um dividend yield de 6,4%, o que pelo menos é acima dos 6% que nós procuramos. Além disso, veja que o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 7,81 é um valor que nós vamos levar mais adiante para construir o racional. Significa que comprando hoje a Auren em função do lucro líquido, não é em função do provento, é em função do lucro líquido, nós receberíamos aí em torno de 7 anos e 11 meses. E esses valores que nós apuramos dentro da combinação de negócios, nós trazemos para cá, né, para esse quadro em azul, onde nós vamos olhar em termos de projeção. Então você vai ver ali, né, o número de ações, payout, lucro líquido, tudo que nós apuramos até chegar nos proventos e também no preço teto quando olhamos para frente dentro da nossa projeção. Basta dividir os proventos por 6%. Assim, o preço que pagamos pela ação, R$ 10,45, fica abaixo do preço teto quando olhamos para o passado, quanto como olhamos para a nossa projeção. Dos dois preços tetos, o mais importante sempre é o passado, porque esse aconteceu e a projeção é uma ideia do que pode acontecer. E registramos também o racional por trás da nossa compra. Então a gente registra aqui a compra, 30 de setembro, da Auren, 500 ações, a R$ 10,45. Veja que o dividend yield que nós estamos trabalhando aqui é de 6,4%, é acima dos 6% que nós procuramos. Nós temos um PL ou seja, preço da ação sobre o lucro líquido por ação de 7,81, é o tempo para receber de volta em função do lucro líquido, não é em função dos proventos. O PVPA, ou seja, o preço da ação dividido pelo valor patrimônio por ação, em 0,80. A gente também calculou um ROI aqui bem fraquinho, 5,60. E o preço teto mais baixo dos dois, R$ 11,15, o que fica abaixo o valor que pagamos pela ação desse preço teto. A gente sempre escolhe o mais baixo de todos, embora esse aqui seja o da projeção, lembrando que o mais importante sempre é aquilo que já foi registrado no passado. E finalizamos com o nosso registro de metas. Metas essas para os anos de 2024 a 2025. Nós temos aqui como objetivo receber, em média, por mês, em 2024, R$ 3.898,21. Veja que a Auren, ela está aqui, ó, posicionada, a nossa meta era de 7.388 ações e ultrapassamos essa meta, de 7.600, passando aqui para 2% acima da meta. Observe que existe uma linha mais escura, uma linha mais
em negrito, né? Ela tem uma marcação mais forte. Isso porque tanto o IRB quanto o Auren são duas ações de oportunidade. Assim como o IRB vem se confirmando na oportunidade, nos parece que esse é um momento de oportunidade da Auren. Se você olhar aqui, ó, dentro dos proventos que nós estimamos, não tem proventos nenhum marcado. Isso porque nós não esperamos receber neste momento proventos destas duas ações. O que mais provavelmente deve acontecer é uma valorização e, consequentemente, mais adiante a gente verifica nessas ações se nós vamos optar por receber proventos dessas duas ou se nós vamos vender e comprar outras ações que são pagadoras de proventos ou que estão dentro de uma linha de oportunidade. Então, isso é o futuro que vai dizer. Por exemplo, um provento mais significativo da Auren, que é o que nós estamos tratando aqui, a gente não consegue enxergar no curto prazo. Não parece que seja o caso deste ano, talvez no ano que vem alguma coisa melhor. Mas a partir de 2026, ela se consolidando e principalmente... Por que eu estou dizendo isso? É que a AES Brasil ela tem um endividamento muito alto. Então ela está num processo de redução desse endividamento. Assim que esse endividamento ocorrer, a redução, ela vai ter um lastro maior para a possibilidade de pagamento de proventos e, consequentemente, vai refletir para o usuário. Para o acionista. No mercado está dizendo, né, que talvez fosse a oportunidade da década. Eu não acredito muito nisso. De qualquer forma, até o presente momento, aqui no canal, vai refletir muito pouco nessa nossa ideia de proventos. Nós temos recebido até o presente momento, né, quase R$ 3.400. Estamos aqui a 87,19% da meta e ainda temos para receber este ano proventos da Taesa, que já anunciou, tem 2 anúncios a serem feitos pelo Banco do Brasil e temos anúncio a ser feito pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Talvez, para completar a meta, a gente consiga chegar bem perto aqui, ó, desses 5.990, mesmo que a gente não chegue, isso não é o fator relevante aqui, é porque, na verdade, toda vez que nós aumentamos o número de ações que nós vamos adquirindo, como é o caso aqui do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, vai aumentando este valor que nós temos na nossa meta, e consequentemente é aquela história, né? O burrinho correndo, eu que sou o burrinho correndo atrás da cenoura. Mas o fato é que, provavelmente, em relação ao que nós tínhamos previsto no início do ano, a gente consiga superar a nossa meta justamente por conta da compra de ações, que gera mais dividendos e, consequentemente, aumenta, né, a nossa capacidade de receber mais proventos, e recebendo mais proventos nós conseguimos comprar mais ações, gerando aquele efeito bola de neve que nós tanto procuramos. Em termos práticos e reais, em relação à Auren, nós não temos muito o que fazer a não ser trabalhar com estimativas, na verdade. Da mesma forma que nós fizemos com o IRB lá atrás. Nós esperamos ela chegar dentro de um patamar e a partir dali começamos a comprar as ações e houve uma supervalorização, até porque o processo lá do IRB de reestruturação começou a aparecer e os resultados estão aparecendo agora. Nós tínhamos comprado a ação no final de 2022, início de 2023, então só quase 2 anos depois é que os resultados começaram a aparecer. Ao que tudo indica, a Auren provavelmente deve andar no mesmo diapasão, e nós vamos então ver aí o que vai acontecer em termos de recebimento de proventos e também de valorização da ação, porque acredito que nos valores que estão atualmente não parece condizer com a realidade. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.